pudermos ter mais esse tempo em torno dele mesmo e da sua palavra. Irmãos, vamos reler o texto que nós lemos ontem na Epístola de Paulo aos Efésios, e com a ajuda do Senhor vamos estudar esse texto passo a passo. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Vamos de novo ler com bastante cuidado esse texto. Efésios 1, 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Graças ao Senhor. Vamos mais uma vez juntos buscar a ajuda do Senhor para esse tempo de estudo da palavra. Senhor, mais uma vez, com grande gratidão e alegria, nós nos colocamos aos Teus pés, porque somos um povo comprado por Ti mesmo, pelo Teu precioso sangue. Te pedimos que o Senhor cubra com a Tua graça este ambiente de reunião, que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito Santo, dá-nos a direção na Tua palavra para estudo e meditação, alimenta-nos com ela, porque vivemos da Tua palavra. Tu mesmo és o nosso pão. Por isso nos colocamos às Tuas mãos confiadamente. Pai, agradecemos-Te pelo Teu Filho. Pedimos a Ti, ao Espírito Santo do Senhor, ilumina a Tua palavra. A mesma palavra que Tu inspiraste, explica a nós nesta manhã. Nós nos colocamos ao Teu dispor para seguir Tua direção. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos então, olhando para as nossas Bíblias, estudar esse texto com a ajuda do Senhor. Nosso encargo para esses dias, se iniciamos então ontem pela noite, é falarmos sobre alguns aspectos da normalidade de uma igreja bíblica. Esse será, com a ajuda do Senhor, nosso tema durante todo esse final de semana. E vamos então destacar alguns pontos dessa normalidade de uma igreja bíblica. É claro, como falamos ontem, que não poderíamos, se compreendemos o propósito de Deus em Cristo e, consequentemente, o propósito de Deus para a sua igreja em Cristo, começarmos por outro lugar, senão pela centralidade da pessoa e obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é central, porque Ele é o foco de Deus. Estudando esses textos agora, como vamos fazer, versículo por versículo dessa passagem, nós vamos poder contemplar nesse lindo texto alguma coisa significativa a respeito dessa centralidade da pessoa e obra do Senhor Jesus.
Ontem fizemos um panorama mais geral, passando por alguns textos, inclusive do Velho Testamento. Falamos sobre o livro de Esdras, a questão da restauração do altar, do que o altar fala, da centralidade da pessoa de Cristo e da centralidade da obra de Cristo. Os irmãos se lembram que na tipologia do tabernáculo, aquelas bases que se erguiam, que eram sustentação das colunas pelo lado de fora, onde se erguia o pano de linho fino, que cercava o átrio exterior, e que era então visto para quem estava do lado de fora, tinha bases de bronze. Bronze na Bíblia fala de Cristo sendo oferecido como o cordeiro pelos nossos pecados, porque bronze fala de juízo, fala de julgamento. Naquela tenda mais interior, o tabernáculo propriamente dito, composto de 2 ambientes, o santo lugar e o santo dos santos, separado pelo véu. Naquele lugar as bases eram diferentes, as bases não eram de bronze, as bases eram de prata. Porque se bronze fala do juízo de Deus, Cristo sendo oferecido pelos nossos pecados, e consequentemente apartando o que é de Deus do que não é de Deus. Por isso as bases eram de bronze, o que fica de fora e o que fica de dentro, não é? Baseado no juízo de Deus é em Cristo. Por isso as bases eram de bronze e aquela cortina de linho fino. Mas no átrio mais interior as bases eram de prata, porque ali era lugar do quê? Lugar do acesso íntimo. Aqueles que já tiveram Cristo como oferta pelos seus pecados, eles não tiveram a plenitude do propósito de Deus no perdão dos seus pecados. Mas a plenitude do propósito de Deus está no quê? Numa vida de relação entre Deus e o homem. Então as bases do tabernáculo propriamente dito eram de prata, porque prata fala do quê na tipologia bíblica? Da redenção. O Senhor Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Os primogênitos eram resgatados, era pago pelo primogênito na nação de Israel ciclos de prata para o santuário, porque prata fala da redenção preciosa do nosso Senhor Jesus. Então nós estamos na comunhão com Deus hoje em Cristo por causa da redenção que há em Cristo Jesus, né? Então Cristo, irmãos, para onde nós formos, Ele é a centralidade de Deus, sempre, a pessoa e obra de Cristo. Que erro nós colocarmos qualquer outra coisa, mesmo sendo algo que concerne aos propósitos de Deus. Citamos isso também ontem, como por exemplo família, algo tão precioso aos olhos de Deus, como por exemplo a própria obra de Deus. Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. Deus tem uma obra, em primeiro lugar em nós, e então a partir de nós. Mas que erro grande nós podemos cometer em colocar essas coisas como focais. Família não é o foco, obra não é o foco, dons não são o foco, ministérios não são o foco, né? Reuniões não são o foco. Cristo é o foco. Na medida em que nós vivemos dele, na medida em que nós vivemos nele e na medida em que vivemos para ele, então a obra de Deus é real em nós e através de nós, né? Então vamos agora estudar um pouco desse maravilhoso texto, com a ajuda do Senhor. Por favor, olhe de novo para a sua Bíblia. Quando Paulo coloca esse por isso, os irmãos sabem que o que está atrás desse por isso é impressionante. Não há nenhum texto no Novo Testamento que seja tão longo como este, Efésios 1, de 3 a 14, não contendo nenhum ponto final. Interessante isso, irmãos. Dos versos 3 ao verso 14, não há ponto final. Acho que nenhum de nós escreveria um parágrafo desse tamanho, não é? A impressão que nós temos, e creio que ela é justa, é que o espírito de Paulo, nessas alturas de revelação, o corpo dele preso numa prisão domiciliar em Roma, registrada em Atos 28. Durante 2 anos ele ficou ali. Mas o espírito dele, digamos que voando, galgando alturas tão elevadas de revelação, de intimidade, de conhecimento de Deus. De tal forma que quando ele introduz o parágrafo assim, olhe de relance aí o seu verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Digamos que aqui a comporta se abriu. E a comporta não se fecha até o versículo 14. É como se essa grande cascata de Deus, o apóstolo Paulo, aquele que, como também falamos ontem, ele é esse representante da revelação dessa economia, do propósito de Deus no Novo Testamento, como foi Moisés no Velho Testamento.
Os dois têm um paralelo muito grande. Aquele arquiteto que falou da economia de Deus no Velho Testamento foi Moisés, não é? O tabernáculo. E aquele arquiteto que falou da economia de Deus no Novo Testamento foi Paulo, não é? Com absoluta clareza. Então, quando essa comporta se abre, essas águas começam a jorrar. Ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai. Queria já desde o início chamar a atenção para essa nota aqui. Porque no verso 17 do contexto em que vamos estudar, ele usa a mesma expressão Deus e Pai. Irmãos, e nós precisamos ler a Bíblia sabendo que nós estamos lendo a palavra de Deus, e não um livro que possa nos ajudar, não um livro de ensinamentos, não como se lê um livro de algum irmão inspirado pelo Senhor, que compartilhou algum assunto que possa nos ajudar, mas nós estamos lendo a palavra de Deus. Nada na palavra de Deus é circunstancial, nada na palavra de Deus é ocasional. O Espírito Santo escolhe soberanamente cada palavra para usá-la nas Escrituras Sagradas. Por isso nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada verbalmente. Nós não cremos que ela contém a palavra de Deus, mas cremos que ela é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo escolheu cada palavra. Então, se você ler essa epístola aos Efésios com cuidado, e queria te adiantar que você não vai perceber esses detalhes antes de ler essa epístola 50 vezes, aos pés do Senhor. Quando você ler 50 vezes, você vai começar a perceber os detalhes maravilhosos, chaves, links entre um texto e outro. O Espírito Santo usando Paulo para nos dar o caminho da revelação do eterno propósito de Deus em Cristo. Maravilhosa epístola. Essa é uma das chaves aqui de Efésios, Deus e Pai. Observe Deus e Pai no versículo 3, já citamos. Bendito Deus e Pai. Porque o Espírito Santo não usou só Deus e porque o Espírito Santo não usou só Pai. Não há motivo, ele fez isso fortuitamente. Ele nunca faz nada fortuitamente, ocasionalmente. Porque ele usou de novo no versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Poderia ser usada uma expressão ou outra, mas por que ele usou de novo as duas? Vá de novo para o capítulo 2, só para citar para você a ocorrência disso. Olha o capítulo 2, verso 16. E reconciliasse ambos aqui são judeus e gentios, não é? Que eram dois povos. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Agora olha o verso 18. Porque por ele, está falando desse mesmo Cristo e dessa obra de reconciliação. Por ele, ambos, olha o ambos aí de novo, judeus e gentios, o mesmo ambos que apareceu no verso 16. Reconciliasse ambos. Então de novo aqui no 18, porque por ele ambos temos acesso a quem? Ao Pai. Por que não a Deus? Deus e Pai, Deus e Pai, Deus e Pai. Por que o Espírito Santo faz isso? Qual é a nota? Então vamos colocar já a conclusão, para depois os irmãos então pesquisarem na epístola por si mesmos e verem que coisa maravilhosa o Espírito do Senhor fez aqui. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem duas relações com Deus. O Senhor Jesus é, em primeiro lugar, o Filho amado diante do Pai. Ele é o Filho amado diante do Pai. A segunda relação que Jesus tem com Deus, ele é o homem perfeito diante de Deus. E é por causa dessas duas relações que o propósito de Deus se cumpre. Vamos explicar então isso assim. Lucas foi um médico grego. Ele se preocupou de uma maneira muito especial com a natureza humana. O Espírito Santo usou esse vaso para falar sobre a humanidade do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus como sendo homem? O Evangelho de Lucas, de uma maneira mais geral, 24 capítulos, ele pode se dividir em 3 partes. Pelas 2 vezes em que o céu se abre no Evangelho de Lucas. A primeira vez que o céu se abre no Evangelho de Lucas é o capítulo 3, verso 22. O que acontece ali é que Jesus entra no Jordão para ser batizado. Lembra-se? E quando ele entra no Jordão, o que Lucas registra? O céu se abre. Por quê? Porque aquele que está entrando no Jordão, guarde isso, é o Filho amado diante do Pai. A primeira relação que nós estamos destacando aqui em Efésios. Quem entra no Jordão é o Filho amado diante do Pai. Sim? Lucas registra no capítulo 3 que quando ele entra, o céu se abre. Quando outros entraram, o céu não se abriu.
Mas quando ele entra, o céu se abre. Por quê? Porque os céus não se puderam conter. Porque aquele que entrou agora no Jordão é o novo princípio de Deus. Aquele que entra agora no Jordão, usando as palavras de Paulo, é o último Adão e o segundo homem. O último Adão. Aquele através do qual Deus encerraria tudo que concerne a decadência de Adão. Por isso ele é o último Adão. Adão não foi criado como velho homem, Adão foi criado como homem. Mas quando ele caiu e pecou em Gênesis 3, ele se torna um velho homem. Velho homem na Bíblia não se refere a algo pessoal, se refere a uma entidade espiritual. Por isso, quando Paulo escreve Romanos 6, ele diz assim, Romanos 6,6: e foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Você vê essa expressão nosso? O velho homem não é uma entidade pessoal, ele é uma entidade coletiva. Ele é uma entidade espiritual, ou seja, quando Adão, o cabeça federal da raça, peca, nele nós todos entramos em desvario. Nós todos perdemos o propósito. Ou seja, aquele homem, agora ele se torna um velho homem. Em que sentido? Não é apto mais para responder aos desígnios eternos de Deus. Não é apto. Então tudo que Deus faz no Velho Testamento, Ele o faz parabolicamente. Por quê? Porque Ele vai pela graça. Deus não tem plano B, Ele só tem plano A, não é? A queda de Adão não surpreendeu o Senhor. Então Ele vai através do Velho Testamento traçar um caminho para que então Ele traga à luz o seu novo princípio, através do seu Filho. O seu Filho é o seu novo princípio. Quem registra esse novo princípio da maneira a mais linda e talvez a mais completa? Sabe quem é? O apóstolo João, no seu Evangelho. Quando ele diz no princípio, ouça, no princípio, esse princípio que é antes do princípio, antes de Gênesis, não é o princípio da criação, é aquele princípio que está na eternidade. No princípio era o verbo. É um princípio quando não tinha princípio, quando nada tinha principiado. Não tinha céus, não tinha terra, não tinha criação. No princípio era o verbo. Não é havia o verbo, porque havia é tempo. Não há havia nem houve para o Senhor Jesus. É no princípio era. Fala de uma existência anterior a qualquer outra coisa. O verbo não é criado, o verbo coexiste em Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, porque o verbo é Deus e o verbo é distinto como pessoa. Então o verbo estava com, isso fala da distinção pessoal. Não há como você estar com se não há distinção, não é? Esse com não se aplica se não há distinção. Se eu estou com você é porque há distinção, há um você e há um eu. Então o verbo estava com Deus, porque há uma distinção pessoal. Mas para que nós não achemos que o verbo é criado por Deus, então João vai dizer, e o verbo era Deus. Então há uma distinção, mas há uma única essência. Por isso Deus é triuno. Nem trino e nem uno, mas triuno. Graças ao Senhor, não é? Então o verbo estava com distinção pessoal, mas o verbo era Deus. Coinerência e coexistência. Mas então o verso 14, João vai dizer assim, e o verbo se fez carne. Antes disso, lá no verso 2 do Evangelho dele, ele fala assim, ele estava no princípio com Deus. Então primeiro João fala de um princípio que é antes de qualquer princípio, quando só era o verbo em Deus. Depois no verso 2 ele fala do princípio que é o princípio mesmo, é o princípio de Gênesis, porque ele diz, ele estava no princípio com Deus. E o 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então agora é criação. Então a primeira palavra princípio em João é o princípio antes do princípio, e a segunda palavra princípio é o princípio da criação, é o princípio de Gênesis, porque sem ele nada do que foi feito se fez. E esse que estava em Deus e que é o princípio de todas as coisas, porque é o Criador, no verso 14 então nós temos outro passo magnífico. Esse, depois de falar quem ele é, ele se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é ele? O novo
princípio de Deus. Agora, aquele Adão que não pode mais responder aos propósitos eternos de Deus, ele foi trocado. Antes de Deus trocar e colocar um novo homem como seu princípio, ele traça um caminho de figuras, de profecia, de tipos, de símbolos, de parábolas por todo o Velho Testamento. É por isso que esse Senhor Jesus, depois de ressuscitado, em Lucas ainda, capítulo 24, quando ele está caminhando com os dois discípulos de Emaús, diz a palavra que ele, tomando as Escrituras, ou a partir das Escrituras, ele compartilha com eles tudo o que dele estava escrito na lei, 5 livros, nos profetas, 17 livros, e nos Salmos, que na verdade não é só o livro dos Salmos. Salmos se refere a poesias. Então é Salmo, Provérbios, Jó, Eclesiastes, né? Tudo no Velho Testamento testificava a respeito dele, porque ele é o novo princípio de Deus. Então João é quem mostra e revela quem é esse novo princípio de Deus. Em primeiro lugar, ele é Deus, está com Deus e é Deus. Em segundo lugar, ele é o Criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, ele veio habitar entre nós, assumindo natureza humana. E aqui, irmão, seja cuidadoso. O Senhor Jesus não, o Verbo eterno, o Logos, o Filho, ele não assumiu uma pessoa humana. Porque o Logos é uma pessoa em Deus. Se ele assumisse uma pessoa humana, seriam 2 pessoas. A pessoa do Verbo eterno e a pessoa de Jesus de Nazaré. Então nós temos 2 pessoas. Jesus não tem 2 personalidades, só uma personalidade. Então o que aconteceu na encarnação? O que acontece na encarnação é que o Verbo eterno, o Logos eterno, esse que é a palavra eterna, ele assume uma natureza humana. Qual a diferença entre natureza e pessoa? Pessoa é diferenciada, natureza é impessoal. Nós todos participamos de uma natureza humana, não é? Mas cada um de nós é uma pessoa humana. Natureza não é igual a pessoa. Natureza fala da essência, pessoa fala dessa diferenciação. Então o que o Verbo assumiu? Uma natureza humana. Então o Verbo, que é o Filho eterno, ele deu personalidade a esta natureza humana. Então a raiz, a base, o centro da personalidade de Jesus é o Logos eterno. Esse Logos eterno deu personalidade a Jesus de Nazaré. Quem é essa pessoa? O que Pedro disse? Quando ele perguntou, quem dizeis vós que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Por revelação de Deus. Tu és o Cristo. Não um Cristo, como se houvessem outros, mas o Cristo. E quem é esse o Cristo? Ele é o Filho do Deus vivo, ou o Logos, o Verbo. Então ele deu personalidade à pessoa de Jesus de Nazaré. Uma só pessoa. Tudo que Jesus faz, ele faz sendo Deus e faz sendo homem. Então creio que é muito importante sim nós compreendermos isso. Você se já não ouviu, é muito comum ouvir a seguinte pergunta: quando Jesus morre na cruz, quem morre? Pergunta tão comum, não é? Ele é Deus? É, mas Deus não morre. Deus é imortal. Então faça uma dicotomia na cruz. Quem morreu na cruz foi a humanidade, porque a divindade não morre, não é? Irmão, isso é um erro grave. Tudo que Jesus fez, ele fez como sendo Deus e como sendo homem, porque a personalidade dele nunca foi dividida. Compreende isso? Ele morreu como sendo Deus homem, então você não pode dividir. Ele dizia, natureza humana morre, natureza divina não morre, porque Jesus é uma pessoa e esta pessoa morreu. Então um autor de hino do passado, um homem de Deus chamado Isaac Watts, escreveu um hino que é um clássico nos hinários evangélicos, maravilhoso. Uma das estrofes diz assim, falando sobre a cruz: ó, que mistério, morre o imortal. Que maravilha, irmãos. Por isso a obra de redenção é tão preciosa. Por isso só a morte do Senhor Jesus poderia satisfazer Deus à altura do padrão de Deus. Deus tem um padrão de justiça, que é Ele mesmo. Um padrão de santidade, não é? Uma glória que só pode ser satisfeita por quem? Por Ele mesmo. Então, se aquele que morreu na cruz do Calvário não for Deus, como que a justiça de Deus pode ser satisfeita? Por alguém que é criado por Deus.
Você vê por que o diabo rangeu os dentes no início da história da igreja, tentando dizer que o Verbo, o Logos, foi o primeiro ser criado por Deus. É a heresia dos chamados testemunhas de Jeová. No princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus, né? Deus, não é? Porque nós fomos redimidos por Deus, o Filho. E ele respondeu à altura das reivindicações de Deus, da santidade, justiça e glória de Deus. Irmãos, é por causa disso que Paulo, por exemplo, e muitos outros, pôde escrever Romanos 8. É por causa disso. Você vê o quão básico é isso, o quão maravilhoso, o quão fundamental, fundamentos da igreja. Sem isso a igreja cai, porque isso é fundamento. E por causa disso Paulo pode descrever assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Depois de escrever 8 capítulos sobre o que é o Evangelho, Romanos 8:31, ele começa assim: que diremos, pois? Quer dizer, o que nós diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí olha o que ele diz agora no próximo: aquele que não poupou o seu próprio Filho, não é? Antes por todos nós o entregou, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Agora escute as perguntas dele. Paulo gosta de fazer perguntas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Mas como é possível? Ele responde o porquê que não há essa acusação contra os eleitos de Deus. Ele pergunta e ele responde. Como que ele responde? Lembra-se? É Deus quem os justifica. Irmãos, a justificação de Deus, fundamento. Quando nós compreendemos a justificação de Deus, porque nós valorizamos a cruz, porque a visão de Cristo, pessoa, e a visão de Cristo, obra, a pessoa e obra de Cristo, têm sido claras para nós pelo Espírito, se têm sido. Sabe qual é o resultado em nós? Um deles é esse: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paz não é algo que vem e vai. Paz é baseado num fundamento. Quando nós vemos quem é Cristo, vemos a obra de Cristo, vivemos de Cristo, o resultado é esse em nós, não é? Porque nós vemos essa altura da justificação com a qual nós fomos justificados. A justificação que temos em Cristo responde aos requisitos da justiça eterna de Deus. Em nenhum aspecto podia ser menor que ela. Irmãos, nós podemos ir mais longe. Deus não poderia... Vamos parar essa frase num momento aqui, porque ela é estranha, não é? Deus não é o Todo-Poderoso? Vamos falar Deus que não poderia, é uma frase séria, não é? Mas deixa eu terminar a frase. Deus não poderia ressuscitar Jesus se a obra que ele tivesse feito não fosse absolutamente perfeita. Porque a ressurreição é o aval de Deus, é a reivindicação de Deus de que aquele sacrifício, aos seus olhos, foi absolutamente perfeito. Pedro vai dizer isso quando ele prega em Atos 2. Ele vai dizer assim: Jesus entrou na morte, mas ele não podia ser retido pela morte. Era impossível, ouça a palavra, impossível, que ele fosse retido por ela. Sabe por quê? Romanos 6 diz assim: o salário do pecado é a morte. Com relação ao Senhor Jesus, João diz assim: ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Pedro vai dizer assim: ele jamais cometeu pecado, e nem dolo algum se achou na sua boca. Então, quando ele entra na morte, ele é um estranho no ninho. Ele entra no ventre da morte, mas a morte na qual ele entrou não tem direitos sobre ele. Por quê? Porque a morte, espiritualmente falando, o reino da morte, o império da morte, tem direito legal, judicial, de reter tudo aquilo que o pecado tocou. Porque o salário do pecado é a morte. Compreendeu? Mas agora entra o Senhor Jesus na morte, sem pecado. E o que acontece com a morte? Sabe o que a Bíblia diz? Hebreus 2 diz assim: ele destruiu a morte.
E Paulo a Timóteo diz a mesma coisa: destruiu a morte. Irmão, o Senhor Jesus morreu de uma maneira tão maravilhosa, graciosa. Qualquer um que estivesse crucificado, naturalmente falando, como morreria? Ele esvairia suas forças, né? E então ele inclinaria sua cabeça e ele desfaleceria, simplesmente porque perdeu suas forças. O Senhor Jesus ficou na cruz 6 horas, nós sabemos, das 9 da manhã às 3 da tarde, cumprindo aquela tipologia do Velho Testamento, o significado de duas ofertas. Das 9 da manhã ao meio-dia, ele era holocausto ao Pai. Holocausto, ele se ofereceu a Deus, ele tinha comunhão com o Pai. Pai, perdoa-lhes se eles não sabem o que fazem. Mas a partir do meio-dia até as 3 horas, a palavra diz que ao meio-dia houve trevas sobre a face da terra. E então ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Você escutou isso? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, finalmente. Por outro lado, Deus meu, por que me desamparaste? Você viu de novo as duas relações com Deus? Ele é o homem perfeito diante de Deus, mas ele é ele mesmo, o Filho amado diante do Pai. Ele é o mesmo. Então o seu sacrifício cumpre esses 2 propósitos. Como homem perfeito diante de Deus, ele é aquele que nos justifica. Ele é aquele que responde a tudo que Deus intentou a respeito do homem. Porque o homem em Adão se tornou um velho homem. E agora você vai ver aqui, nós vamos chegar lá em outro tempo, agora não vai ser possível, no capítulo 2 de Efésios, dizendo que o Senhor Jesus nele mesmo, ele criou em si mesmo, isso é Efésios 2,15, um novo homem fazendo a paz. Porque o velho homem não pode responder aos propósitos de Deus. Então o Verbo, o Filho eterno, ele se faz carne. Por que ele tem que se fazer carne? Porque o propósito de Deus está relacionado ao homem. Então o Filho de Deus eterno, ele não pode responder a Deus apenas sendo Deus. Ele tem que responder aos requisitos de Deus sendo homem. Por isso o Verbo se faz carne. Para que ele pudesse responder àquele propósito eterno de Deus quando criou o homem e disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Lembra-se? Lembra o contexto da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2? O autor de Hebreus cita o Salmo 8, falando sobre a criação do homem, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos, todas as coisas lhe sujeitastes. Aí ele para, Hebreus 2, e diz assim: nós, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. A ele quem? Ao homem que Deus criou para sujeitar todas as coisas. Hebreus diz: ainda não vemos. É verdade que nós sujeitamos todas as coisas? Sim. Deus tem o pleno governo do que ele deseja através de nós? Não, ainda não. Mas então a Epístola aos Hebreus vai continuar e dizer assim: vemos, porém. Graças ao Senhor por esse porém. Hebreus 2:9. Vemos, porém, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus. Por que o livro de Hebreus usa a palavra Jesus aí sozinha, sem o Cristo, sem o Senhor na frente? Você vê como tudo tem um propósito no que o Espírito Santo faz? Porque ele quer destacar o quê? A humanidade. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. O homem perfeito diante de Deus, como nós estamos falando. Jesus. Aí diz aí: por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Não inverta essa expressão. A expressão quer dizer que Jesus, para morrer, foi coroado de glória e de honra. Que maravilhoso. Na encarnação do Verbo de Deus, ele foi capacitado por Deus para que enfrentasse a obra de redenção por nós. Porque a obra de redenção não seria algo pequeno. Esse homem perfeito diante de Deus, ele seria separado de Deus por causa do salário do pecado.
aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus não encarnou o pecado. Essa é uma outra expressão confusa, errada, porque se o pecado entrasse nele, se tornaria um pecador. Mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus foi como que coberto com essa entidade espiritual, chamada o pecado, que é algo espiritual. Como que um véu sobre o Senhor Jesus, que o afastou completamente da relação e da comunhão com Deus o Pai. Que mistério! Morre o imortal. Deus meu, por que me desamparaste? Este é o homem perfeito, respondendo a todas as requisições de Deus, que o velho homem não poderia mais responder. Mas, irmãos, esse mesmo homem perfeito diante de Deus é o Filho amado diante do Pai. Então, fechando esse parêntese aqui, voltando lá onde nós estávamos, lá em Lucas 3, quando o Jordão se abre e ele entra pela primeira vez. Lucas registra de uma maneira pessoal a voz do céu, não dizendo assim, este é o meu filho amado. Assim registra Mateus, mas assim não registra Lucas. Lucas registra uma voz pessoal. Confira aí Lucas 3, 21, 22. Naquele texto, quando o Senhor entra no Jordão, é dito assim, tu és, não geral, este é o meu, mas tu és, apontando para ele mesmo, falando pessoalmente, não é? Então escute o que diz aí, tu és o meu, o quê? Filho amado. Porque quem entra no Jordão é o filho amado diante do Pai, não é? Mas, irmão, perceba aqui, com cautela, ele ainda não tinha sido provado e tentado em todas as coisas, como diz o livro de Hebreus. Ele teria que ser. Mas então quem entra ali é o filho amado diante do Pai. Ele é um homem perfeito, sim, mas ainda não provado, ainda não tentado. E agora esse filho amado sai do Jordão. Tu és o meu filho amado, em ti, bem pessoal, né? Em ti me comprazo. Lucas vai dizer que depois então do Espírito vir e pousar sobre ele no batismo, nesse texto mesmo que você está lendo, vai dizer no capítulo 4, primeiro versículo, que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você está vendo a transação aí? Agora o filho amado diante do Pai, ele será provado como homem perfeito diante de Deus, por causa dessas duas relações importantíssimas que ele tem. Irmão, não perca isso de vista. Nós não fomos justificados apenas pelo homem perfeito. Nós somos justificados pelo homem perfeito e pelo Filho amado, porque essa justificação abriu para nós o caminho para o eterno propósito de Deus se cumprir através de nós. E nós precisamos dessas duas características essenciais do Senhor Jesus para vermos esse eterno propósito de Deus. Daqui a pouco vamos entrar em mais detalhes em Efésios para você, com a ajuda do Senhor, contemplar o quadro magnífico dessas duas linhas. O Filho amado, o homem perfeito. Então no Jordão, este, ou tu és o meu filho amado. Agora, abra Lucas, por favor, 9. Vamos dar um pulo de 3 anos. Entre Lucas 3 e Lucas 9, nós temos 3 anos. Entre o Jordão e o Monte Hermon, ou Monte da Transfiguração. Olha o que diz Lucas 9, o verso 35. Os irmãos conhecem o contexto. O Senhor Jesus está indo para as bandas de Cesareia de Filipe. Leva os seus discípulos com ele. Pedro faz a sua confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele continua subindo o monte e chega então no ponto onde ocorre a transfiguração. Você tem o registro a partir do verso 28 de Lucas 9. Quando nós passamos aí pelo verso 31, antes de lermos lá o 35, no verso 31 é dito, o único que registra é Lucas. Veja que detalhe precioso esse aí. Lucas registra que o assunto que Moisés, Elias e Jesus estavam conversando naquele monte da transfiguração tinha relação com a sua cruz. Porque nós sabemos, a palavra que é usada aqui no verso 31 diz que esses varões apareceram em glória e falavam da sua partida. A palavra aqui é êxodos. Falavam do seu êxodo, da sua partida, que ele haveria de cumprir em Jerusalém. Está muito óbvio qual era o assunto. O assunto era a obra que aquele verbo encarnado viria fazer aqui na terra.
O que interessava para Moisés? O seu êxodo. O que interessava para Elias? O seu êxodo. Porque todo aquele êxodo, toda aquela história do Velho Testamento tinha esse êxodo real como antítipo. Porque aquele era o tipo, não é? E esse é o antítipo, a realidade do tipo. Então o que interessa para Moisés e para Elias é o êxodo do Senhor Jesus. Ou seja, é a cruz do Senhor Jesus. Que maravilhoso, irmão. Imagina esse diálogo, que conferência é essa, não é? Não foi à toa que Pedro ficou muito entusiasmado com essa conferência, não é? Ele falou, nós também queremos ficar aqui. Uma conferência que nunca mais acabe. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Pedro e seus conselhos, não é? Aí você se lembra que quando Pedro fez isso, diz assim, uma nuvem gloriosa. O sentido aí é mais que uma nuvem comum. Uma nuvem gloriosa, foi algo sobrenatural. Uma nuvem gloriosa os encobriu. Você vê que Pedro cai ali no chão, né? Porque eles percebem que aquilo foi algo sobrenatural. Então diz que depois que eles caíram, e quando eles ergueram de novo os seus olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. Digamos que depois que Moisés de alguma maneira viu, depois que Elias de alguma maneira viu, que agora a realidade de tudo que eles falaram, e de que tudo que eles escreveram, estava ali, na pessoa do verbo de Deus e no seu êxodo, então o propósito deles foi absolutamente cumprido, não é? Porque o fim da lei é Cristo. E toda a lei e os profetas testificam a respeito dele e do seu êxodo e da cruz, não é? Irmãos, é tão impressionante isso. Isaías, por exemplo, quando profetiza sobre ele e a sua cruz, a nossa impressão é que Isaías estava olhando de longe, como num telescópio, um monte. Ele só via um monte. Ele vai descrever esse monte. Então ele está lá profetizando sobre o servo do Senhor. Você lembra? 42 de Isaías, 52 de Isaías, 53 de Isaías, não é? As profecias sobre o servo do Senhor. Então Isaías está lá com o seu telescópio, olhando aquele servo. E ele fica muito confuso, sabe por quê? Uma hora ele diz assim, esse servo é rei. Esse servo vai reinar, não é? Outra hora ele diz assim, esse servo vai sofrer. Ele vai sofrer muito, ele é homem de dores e que sabe o que é padecer, não é? Então Isaías fica muito confuso, porque afinal de contas esse que ele está olhando é rei ou é servo? Ele é glorioso ou ele é sofredor? Na verdade ele é as duas coisas. Mas Isaías estava falando de longe, não é? Então Pedro vai explicar isso dizendo assim, 1 Pedro 1,10 diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Os profetas indagaram e inquiriram. 1 Pedro 1,10. Aí fala assim, eles profetizaram a respeito da graça a vós, outros, destinada. Agora não só profetizaram, olha o que Pedro diz deles. Investigando atentamente qual era a ocasião, as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Você abriu o texto aí, está conferindo? Você viu o que o texto está dizendo? Olhe para a palavra com atenção. Está dizendo que os profetas do Velho Testamento, quando profetizaram, eles foram movidos pelo Espírito de quem? De Cristo. Porque todo o assunto dos profetas do Velho Testamento tem a ver com Cristo. Então o Espírito de Cristo, Pedro é muito claro, de Cristo, neles estava. E o que esse Espírito de Cristo fazia então através deles? Continue o texto. Através deles, esse Espírito de Cristo deu testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo. E o quê? E das glórias que o seguiriam. Isso que tornava os profetas, digamos, confusos, não é? Porque uma hora eles enfatizavam os sofrimentos, outra hora eles enfatizavam a glória, eles não podiam entender isso. Até que então, que quando a encarnação do Senhor se fez real, as duas coisas se manifestaram, é claro, a glória e os sofrimentos. João diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas nós sabemos que a ênfase na sua primeira vinda não foi a glória, porque poucos viram a sua glória, não é? A ênfase na sua primeira vinda foram os sofrimentos. E a ênfase na sua segunda vinda não será sofrimentos. O que vem é sim o Cordeiro sofredor,
Mas a ênfase nessa sua vinda não será sofrimentos, mas ele vem para reinar a sua glória, não é? Então, irmãos, essa foi a redenção que o Senhor Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Ele é o Filho amado diante do Pai. Assim ele entra no Jordão e essa voz testifica a respeito dele: tu és meu Filho amado. Agora então, voltando a Lucas 9, o que está acontecendo aqui no Monte da Transfiguração? Agora a voz tem uma outra declaração, e está no verso 35. Depois que eles caem ali apavorados diante dessa nuvem luminosa, levantam os olhos, só vem a Jesus, de novo o céu se abre. Agora escute, 3 anos depois do Jordão, significa que Jesus já foi provado, que Jesus já foi tentado, 3 anos, provado de todas as formas. Imediatamente depois do Jordão, ele foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, não é? E depois provado por toda sorte de pessoas e de circunstâncias. E agora ele sobe ao Monte Hermon. E qual é o conteúdo da voz aqui? Perceba, irmão. A ênfase agora aqui da voz não é que ele é o Filho amado diante do Pai. Percebeu? Mas a ênfase está onde? Que ele é o homem perfeito diante de Deus. Por que nós sabemos? Porque a voz diz assim: este é o meu filho, o meu eleito. Que mais? A ele ouvi. Isso significa, ele é o varão aprovado por Deus. Expressão que Pedro usou no Pentecostes, a primeira pregação da história da igreja, Atos capítulo 2. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, no meio de vós, não é? Inclusive Pedro diz, com sinais e prodígios que Deus fez por meio do seu intermédio, né? Pelo seu intermédio. Vós o matastes, Deus porém o ressuscitou, voltando no que estávamos falando, não é? Rompendo os grilhões da morte. Aí Pedro então vai explicar o porquê. Aí chegamos, porque ele é o homem perfeito diante de Deus. Então Pedro vai dizer, porque era impossível que fosse ele retido por ela. Jesus no ventre da morte é o Jonas no ventre do grande peixe. O grande peixe teve que vomitá-lo depois de quantos dias? 3 dias. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, né? Então aquele grande peixe teve que vomitar Jonas na praia. Por quê? Porque Jonas era um estranho naquele ninho. Jonas não é alimento de peixe, não é? Assim como o Senhor Jesus não é alimento da morte. Antes da sua morte ele diz assim: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Não são maravilhosas essas palavras? Sabe o que Jesus está dizendo? Na minha carne, na minha vida, Satanás tem que fazer jejum. Ele passará fome, porque não tem nada em mim que ele possa se alimentar. Ele nada tem em mim. Oh, irmãos, esse é o que nos justificou. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o homem perfeito diante de Deus. É por isso que quando esse homem entra na morte, o que a morte vai fazer com ele? A morte tem que vomitá-lo, não é? Para usar a figura, porque na verdade essa é só uma figura. O que ele fez foi destruir a morte, porque ele entra na morte sem ter pecado, e a morte não tem direito de retê-lo. Então a Bíblia vai usar esse termo tão maravilhoso: ele destruiu a morte. 2 Timóteo capítulo 1, e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, não é? Então, por isso a Epístola aos Efésios vai colocar essa ênfase tão linda, dizendo assim: bendito o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por causa do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, então ele se apresenta diante desse Deus, na relação com esse Deus, como o homem perfeito diante de Deus. Aquele que é o novo homem, um novo princípio. Aquele que responde como homem a tudo que Deus intentou para o homem. E não apenas responde pessoalmente, mas responde federalmente ou federativamente, não é? Porque todos que creem nele
que o conhecem por revelação, eles são unidos a Ele de tal forma que tudo que Ele é, tudo que Ele fez, se torna deles organicamente. Esse era o eterno propósito de Deus. Então Ele teve que ter um novo princípio em Cristo, era necessário. O Senhor Jesus usou essa palavra também se referindo à cruz. Quando Ele, nas bandas de Cesareia de Filipe, quando Pedro, por revelação do Pai, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus fala sobre a igreja: eu edificarei minha igreja, e em seguida Ele fala sobre a cruz. E a expressão que aparece em Mateus 16, 21 é a seguinte: a partir deste momento, passou a Jesus a ensinar os seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Por que necessário? Porque se o Filho amado diante do Pai, o grão de trigo de Deus, o Verbo eterno, se ele cair em terra, encarnação, mas não morrer, não produz fruto algum. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Por isso que Isaías 53, falando dele, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Penoso trabalho. Por que penoso trabalho? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o penoso trabalho. Isso não é uma figura, não é uma metáfora, não são um jogo de palavras, é uma realidade espiritual, tão misteriosa para nós, mas tão bendita. Morre o imortal, o Cordeiro de Deus, aquele que pôde responder a Deus como homem perfeito. Aquilo que Adão não foi, ele era. Aquilo que Adão não fez, ele fez. Romanos 5 é tão maravilhosamente claro. Assim como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse é o cumprimento da profecia de Isaías, não é? Por meio da sua justiça, ou pelos pecadores, ele intercedeu, porque levou sobre si a iniquidade de muitos, não é? Então que maravilhoso isso, irmão. Guarde então que na Epístola aos Efésios, o Senhor Jesus é mostrado nessas duas relações. Homem perfeito diante de Deus, respondeu a tudo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus em Cristo, nesse homem perfeito, os justificou. Quem os condenará? É a pergunta. Qual é a resposta? É Cristo Jesus quem morreu. Você vê que essa resposta não teria sentido se ele fosse menor que Deus? Só tem sentido se ele é Deus, não é? Porque a questão é diante de Deus, não é? A dívida é para com Deus. Então quem poderá responder à altura de Deus? Um ser criado por Deus? Algum anjo poderia nos redimir? Não. Porque a justiça, a santidade e a glória de Deus tinham que ser satisfeitas à altura dele. Por isso o Filho eterno, que é Deus, ele se faz carne e habita entre nós. Mas por outro lado, não apenas a justiça, santidade e glória de Deus precisavam ser satisfeitos no que concerne a divindade, mas o homem precisava ser trazido a esta relação com Deus, para que Deus cumprisse o seu propósito. E então esse verbo teria que se fazer homem, e homem real. E aí de novo, Satanás rangeu os dentes. 400 anos. A igreja se reuniu pela soberania do Espírito Santo em 4 grandes concílios: Éfeso, Constantinopla, Calcedônia e Niceia. E nesses 4 concílios, todo o embate foi em relação à trindade, à triunidade de Deus e à natureza humana e divina do Senhor Jesus. Digamos que o Espírito Santo gastou 400 anos na história da igreja para alicerçar definitivamente essas verdades. Se isso não acontecesse, nós não estaríamos aqui. O conteúdo do Evangelho teria se perdido. Então, irmão, não ache que isso aqui é um assunto teológico, acadêmico, de teologia sistemática. Não. Esse é assunto da nossa fé. Quem é Deus? Quem é o Senhor Jesus? Aquele que nos redimiu. Não é assunto para seminário, é assunto para a igreja, não é? Porque é a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E Paulo, quando fala a respeito dela tão seriamente para Timóteo, sabe o que ele diz? Ele diz assim:
Timóteo, eu te escrevo essas coisas para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Agora ouça isso: coluna e baluarte da verdade. Quão importante, irmãos, é nós não apenas preservarmos isso. Na verdade, esse é o segundo passo, não é? A sanidade do que é o Evangelho. Mas nós compreendermos por revelação o significado desses assuntos. Irmãos, quão grande é isso, quão precioso é isso, quanto isso nos alicerça, nos dá paz, nos dá segurança, nos dá espírito de adoração, né? Nós não adoramos alguém menor que nós. Nós não adoramos alguém que nós não conhecemos. Lembra o que Paulo falou lá em Atenas, no Areópago? Ele disse: caminhando por essa cidade eu vi muitos altares, e eu vi um dizendo: ao Deus desconhecido. Que coisa, né? Esse que vocês adoram sem conhecer, Paulo disse para eles, é esse que eu vos anuncio. Nós não podemos adorar quem nós não conhecemos. A medida da nossa adoração é o nosso conhecimento de Deus. A medida da nossa adoração é nossa revelação. Por isso Paulo começa essa epístola aos Efésios dizendo o quê? No verso 17, vamos voltar lá, caminhar um pouquinho mais. Para que, vamos voltar aí, Efésios 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do qual Ele é o homem perfeito, o Pai da glória, diante do qual Ele é o Filho amado, como temos enfatizado, esse Deus e Pai, Ele vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, nunca nós perderíamos tempo enfatizando isso aqui, por causa da absoluta necessidade de revelação que nós temos para a compreensão de quem Deus é, de quem Cristo é, do significado da palavra de Deus, não apenas doutrinariamente, mas por revelação. O que é revelação? Se você fosse definir revelação, como você definiria? Vou sugerir para os irmãos algo. Revelação é uma abertura feita pelo Espírito Santo do grande reino da realidade espiritual, contida na pessoa de Cristo. Revelação. Quem pode nos dar revelação? Só o Espírito Santo, porque Ele é o agente dessa abertura, como se algo estivesse aqui atrás de nós, atrás dessa parede, inacessível. O que é revelação? Revelação é o Espírito Santo fazer uma abertura no reino da realidade espiritual, das coisas que são. Você lembra como o autor de Hebreus escreve isso? Quando ele fala sobre o Senhor Jesus, ele diz que o Senhor Jesus é um sumo sacerdote das coisas que têm realidade. Algumas traduções dizem dos bens eternos. Hebreus 9:11. Sumo sacerdote dos bens, a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida diz, dos bens já realizados. Hebreus 9:11. Localize esse texto, se os irmãos assim quiserem. Interessante. Apenas não vamos estudar esse contexto aí, vamos apenas destacar essa expressão, para vermos o que significa revelação. Olhe lá. Quando, porém, veio Cristo, Hebreus 9:11, como sumo sacerdote do quê? Como diz a sua tradução? Viu essa expressão? O sentido desse termo aí no original é este, olha. Jesus é o sumo sacerdote de bens, ou de coisas, de algo que tem realidade. Porque aqueles sumos sacerdotes representavam algo que não tinha realidade em si mesmo. Sim ou não? Sim. Por que sabemos? Hebreus 8 é muito claro. Visto que a lei tem sombra, Hebreus 8:1, dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Conferiu aí? Desculpa, Hebreus 10, versículo 1. A lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem o quê? Real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, é claro. Ela é uma parábola, um tipo, uma figura, não é? Esse é o capítulo 10. E o capítulo 9, verso 11, que nós acabamos de ler, o contraste. O Senhor Jesus não é um sumo sacerdote da lei. O Hebreus capítulo 7 vai dizer que nem mesmo descendente de Levi ele era, mas sim da tribo de Judá. Então ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
aquele rei sacerdote do Velho Testamento, não é? Porque ele é o sumo sacerdote dos bens que têm realidade, ou dos bens já realizados, como diz o capítulo 9, verso 11. Não é lindo isso? Então o que é a revelação? Uma abertura do reino que tem realidade, ou do reino da realidade espiritual. Quem faz essa abertura? O Espírito Santo. Então, Deus os conceda Espírito, que deveria estar na nossa tradução aí com E maiúsculo, porque no original você não tem essa distinção, não tem nem maiúsculo e nem minúsculo. Então o tradutor toma liberdade. Onde ele acha que está se referindo ao Espírito Santo, ele põe E maiúsculo. E onde ele acha que está se referindo ao espírito humano, ele põe E minúsculo. Certo? Então esse texto deveria estar com E maiúsculo, porque esse espírito de sabedoria e revelação não é o nosso espírito, não é? É o Espírito de sabedoria e de revelação, o Espírito Santo, não é? Paulo em 1 Coríntios 2 fala: Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que são as profundezas de Deus? Os bens que têm realidade. Onde estão esses bens? Pairando por aí? Não, o bem de Deus com B maiúsculo é Cristo, é o seu Filho. Ele é a realidade. Eu sou o caminho, a realidade e a vida, não é? Então, irmãos, que precioso. Deus os conceda Espírito com E maiúsculo, de sabedoria e de revelação. Agora vamos tomar aqui um outro versículo de Paulo para nos ajudar. O que esse Espírito de sabedoria e de revelação vai fazer conosco? Nos dando sabedoria e revelação. Qual é o resultado disso? Me permita usar uma outra expressão de Paulo para nos ajudar. Rapidamente, vá para o livro de Colossenses. Qual é o resultado? Vamos repetir aqui então a pergunta, né? Qual é o resultado da ação do Espírito de sabedoria e revelação em nós? Colossenses capítulo 1, verso 9, preste atenção. Paulo ora assim: por esta razão também nós, Colossenses 1, 9, desde o dia em que o ouvimos, está se referindo a Epáfras, cooperador dele que esteve com os colossenses, não cessamos de orar por vós. Ontem nós falamos que tem 4 orações de Paulo registradas nas suas epístolas, 2 em Efésios, 1 em Filipenses e 1 em Colossenses. Então aqui está a de Colossenses: orar por vós e de pedir, escute agora, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e o quê? Entendimento espiritual. Irmãos, essa frase para mim soa tão especial. Entendimento espiritual. Porque não é entendimento mental, não é entendimento intelectual. Por outro lado, o entendimento não fica de fora, não é? Nós não somos insanos, ignorantes, não é? Na mente com relação aos propósitos de Deus. Nossa mente humana mesmo, não é? Tem estocada nela, pela graça do Senhor, revelação espiritual. Nossa mente é atingida. Mas o âmago desse assunto não é intelectual. O âmago desse assunto é espiritual. Então, qual é o resultado da ação do Espírito de sabedoria e de revelação em nós? O que ele quer fazer? Vamos pôr nessa frase: ele quer nos dar entendimento espiritual. Isso é maravilhoso, porque entendimento espiritual é visão governante. Entendimento espiritual vai reger nossas vidas. Entendimento espiritual vai nos dar discernimento. Irmãos, e quanto nós precisamos disto para responder aos propósitos eternos do Senhor, vendo bem quem é Cristo, vendo bem qual é o eterno propósito de Deus. Esse entendimento espiritual é governante, guarde isso, vai reger nossa vida familiar, vai reger nossa relação conjugal, nossa relação com filhos, vai reger nosso trabalho, onde você trabalha, o quanto você trabalha, não é? Você faz essa decisão baseado no quê? No quanto você vai ganhar, né? Sabedoria e revelação, entendimento espiritual, porque ele é governante, ele vai reger nossa vida. Por que nós sabemos? Continue o versículo, você vai ver. Olha, a próxima frase, na frente do entendimento espiritual. É entendimento espiritual para você ser um mestre da palavra. É entendimento espiritual para você ser um preletor de conferência. É entendimento espiritual. Escute o verso 10.
É entendimento espiritual a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Que lindo, não é? Que prático, não é, irmãos? Nós conseguimos ser mais místicos do que Deus. Deus é tão prático, não é? Então, entendimento espiritual tem essa finalidade. Sabe qual é o contexto original da palavra digno? Muito precioso. Harmônico. Significa que o maestro está ali com a batuta, regendo, e a orquestra só faz os movimentos que ele determina. Harmônico. Imagina ele fazer um movimento aqui e a orquestra fazer outro lá, né? Que desarmonia. Então, na medida em que o Senhor nos concede espírito de sabedoria e revelação, nós temos entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual vai fazer o que conosco? Nós vamos seguir a batuta do maestro, a fim de viverdes de modo harmônico, ou digno, palavra usada aí, do Senhor. E não apenas isso, olha a próxima frase, que linda. Para o seu inteiro agrado. Ah, irmãos, essa é a motivação da vida cristã. Nós não fomos chamados para ser obreiros de Deus. Não inverta as coisas, compreende? Nós não fomos chamados para fazer isso ou fazer aquilo. Nós fomos chamados para ser para Deus, ser para a sua satisfação. É só na medida em que somos que nós podemos fazer o que agrada a Deus. O cristianismo atual tem sofrido 3 inversões drásticas. 3 inversões drásticas. Primeira, colocar o fazer à frente do ser. Não há nenhum versículo no Velho Testamento que diga assim: sede poderosos, porque eu, Senhor seu Deus, sou poderoso. Fazer, né? Mas há muitos, dezenas, que dizem o quê? Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Não é impressionante? Então essa inversão entre o ser e o fazer à frente do ser, isso nos leva a perder o rumo espiritualmente, porque nós colocamos a obra à frente do ser para Deus. A segunda inversão, poder na frente de santidade. Nunca a palavra de Deus faz essa inversão. Nós queremos viver vidas com poder de testemunho, poder de influência, poder de impacto. Então sejamos santos, porque santidade é a base do poder. Em primeiro lugar, porque não há poder em nós. Quem somos nós, irmãos? Não é? O Espírito Santo é o Espírito de poder. Então a única maneira de nós vivermos vidas que reflitam um impacto, um poder de influência, é se o Espírito de poder, o Espírito Santo, ele não encontrar em nós motivos de entristecimento. Por isso Efésios 4:30, Paulo vai dizer o quê? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados. Se ele estiver entristecido, o poder vai embora, né? Porque ele é o Espírito de poder. Então santidade vem antes de poder. Então a primeira inversão fatal, fazer na frente de ser. A segunda, poder na frente de santidade. E a terceira inversão, igualmente fatal, carisma na frente de caráter. O Senhor quer edificar em nós caráter. Caráter tem que ser a base do carisma. Sabe o que é carisma sem caráter? É você colocar uma espada na mão de uma criança de 3 anos de idade. Ela vai ferir a si mesma e todos que estão ao seu redor. Um carisma sem caráter. Isso não é o caminho do Senhor. O propósito de Deus é formar em nós um caráter. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso é caráter. Porque glória não é um atributo de Deus. Glória é uma palavra para designar o que Deus é em si mesmo. Onde Ele está, há glória. Onde Ele não está, não há glória. Então, transformados de glória em glória é só uma outra maneira de dizer transformados no que Ele é. Tanto que o verso diz, de glória em glória, a sua própria imagem. Porque glória é o que Ele é. E quem faz esse trabalho? O Espírito do Senhor, como diz o texto. Então, caráter e carisma. Muitos, em meio à obra de Deus, têm destruído
o que o carisma fez pela falta de caráter, né? Então essa é uma inversão terrível. Para o seu inteiro agrado, completando o versículo então onde nós estávamos, Colossenses 1:10, frutificando em toda boa obra, guarde cada palavra dessa. Para que entendimento espiritual então? Para que revelação? Para nos fazer cabeçudos, cheios de entendimento, né? Místicos, no sentido pejorativo do termo? Não. Mas entendimento espiritual, primeiro, a fim de viverdes. Segundo, para o seu inteiro agrado. Terceiro, para frutificação. Para isso o entendimento espiritual. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Voltando a Efésios capítulo 1 então. Por isso Paulo ora assim em Efésios 1:17. É aí que nós estamos. Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Observe que essa palavra pleno conhecimento, nós vimos ela ali 2 vezes na oração de Paulo aos Colossenses, né? Pleno conhecimento. Verso 18. Vamos mais alguns minutos aqui nesses 1 ou 2 versos e paramos por aqui por enquanto. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes 3 coisas. Primeira, qual é a esperança do seu chamamento? Primeiro, tome cuidado, irmão. O seu aqui está muito claro se você olhar aí as frases relacionadas, né, a essa palavra. O seu aqui é de Deus. O seu aqui não é nosso. Não é a esperança do vosso chamamento. É a esperança do seu chamamento. Porque o sujeito aí é Deus. Ele que nos chamou. Então qual é a esperança deste chamamento que Deus nos deu? E essa palavra chamamento nas Escrituras também é uma palavra de muito significado. Em alguns outros versos ela é traduzida como vocação. Está aqui em Efésios mesmo, por exemplo, capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, ou do chamamento. Vocação a que fosse chamado. Hebreus 3 diz assim: santos irmãos que participais da vocação celestial. Então, primeiro desejo do Espírito Santo, ou do Espírito de sabedoria e revelação, veja como é importante, é iluminar os olhos do nosso coração. Não é lindo isso, irmão? Você vê que a ênfase não está no faça aqui, vá lá, pregue aqui, Deus chamou para isso, chamou para aquilo, não é? Não tem para isso e nem para aquilo, tem para Ele. Então é iluminados os olhos do vosso coração para saber o quê? Qual a intenção primária do Espírito Santo nos dar a revelação? Saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Agora, irmão, me ajude. Lembre-se de um versículo, talvez 2, 3 se você quiser, mas pelo menos um, que seja bem claro em nos dizer qual é a esperança do nosso chamamento. Você pode se lembrar de um pelo menos? Qual? Não entendi, irmão. Então, esse é um bom verso. Cristo em vós, a ideia é Cristo formado em vós, é a esperança da glória, não é? Vou sugerir um outro para os irmãos, Romanos 8, 28 e 29. Sabe o que diz esse texto? Maravilhoso. Se a oração aqui é para que nós compreendamos a esperança do nosso chamamento, então qual é o nosso chamamento? Vamos pensar então em Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas. Sabe o que há de bonito na palavra de Deus? É que ela não é metafórica, quando ela fala das realidades espirituais, é claro, né? Ela é metafórica no Velho Testamento. E alguns textos do Novo Testamento, quando a questão é metáfora. Mas quando a questão é ensino, é instrução clara das realidades espirituais, da palavra de Deus, então não há metáfora. O que Deus falou é o que Ele falou. E o que Ele disse é o que Ele quis dizer. Não é? Então quando você lê essa expressão, porque todas as coisas, você não precisa ir lá consultar o termo no grego, essas coisas são boas, né? Mas nós precisamos mais de graça do que de grego para entender a Bíblia, não é? E está aqui um exemplo. Quando Deus diz todas as coisas, Ele quer dizer todas as coisas. Então Ele diz todas as coisas, elas
cooperam. Agora, irmão, vamos devagar nesse verso. Cooperam para o quê? Para o bem. Primeiro cuidado que nós temos que tomar. Se nós fosse escrever aqui a Bíblia, acho que nós colocaríamos na frente do bem um hífen e colocaríamos a palavra assim, estar. Mas não foi assim que o Espírito Santo fez. Todas as coisas cooperam para o bem. Só o bem, não o bem-estar. É o bem dos que amam a Deus. Quem são esses? A próxima frase vai explicar. São os que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Olha que verso, irmão. Primeira coisa importante, como já falamos, não é ligar o bem a bem-estar. Segunda coisa importante é ligar o bem ao propósito. É muito claro aí, irmão. Qual é o bem de Deus? É o propósito de Deus. Se Deus tem um propósito, há algo melhor do que o seu propósito? Seu propósito é o seu bem, não é? Por que sabemos? Lembre-se de Efésios 1? Diz que nós fomos chamados segundo o seu beneplácito. Sabe o que significa essa palavra? Um bom prazer. Nós fomos chamados de uma forma, de uma maneira, por um propósito que foi agradável ao coração do Senhor quando Ele o concebeu, lá na sua mente, na eternidade. É segundo o seu beneplácito, que Ele propôs em Cristo. Propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O bem é o propósito. Então, o verso 29 vai descrever qual é o bem e qual é o propósito. Porquanto, olha essa palavrinha importante, porquanto, é uma cláusula conclusiva, né? Está explicando então o propósito, ou o bem. Qual é? Porquanto aos que de antemão conheceu. Essa é a presciência de Deus. Aos que de antemão conheceu, Ele também os predestinou. Agora vem um para, importantíssimo aí, porque é propósito. Para serem, ou para fazerem, para serem. Para serem, o quê? Conformes. Você sabe que a palavra conforme fala de conformados, feitos conforme, para serem conformes ou conformados à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja, para de novo aí, Jesus recebe 2 títulos neste assunto, lindos no Novo Testamento. João vai nos dar: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Paralelo a esse, ele recebe um outro título: primogênito. Porque Deus só tinha um grão de trigo, seu Filho amado, que se encarnou e viveu uma vida como homem perfeito. Foi semeado na morte como o único grão precioso e querido de Deus. E através desse semear na morte, Ele trata com a nossa alienação, trata com o pecado, trata com a carne, trata com o mundo, trata com o diabo, trata com a morte, trata com tudo. E então, por causa de quem é esse filho, Ele chama esse filho da morte. Como vimos, a morte não podia retê-lo. E quando Ele chama esse filho da morte, em união com Ele, Ele chama aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele chama em união com Cristo. Por isso que Efésios 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quando que Ele nos escolheu? Quando da sua presciência, não por obras, mas pela sua soberana escolha. Então, escolheu como e onde? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando que isso se tornou real para nós? Em primeiro lugar, quando Cristo ressuscitou e venceu a morte. Em segundo lugar, quando nós tivemos o nosso chamado pessoal. E viemos a conhecer quem é o Senhor Jesus.
como sendo filho de Deus. O que aconteceu conosco? Fomos unidos com Ele pela fé. Também é um ato soberano. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras, para que ninguém o seu. Então, na nossa experiência, foi aí que nós começamos a participar desse Cristo. Por isso, Efésios, vá rapidamente ali. Nós vamos concluindo por aqui, nesse período. Abra Efésios 5. Veja o que diz o versículo 1 e 2. Sede, pois. Ele está falando sobre o andar no Espírito, no verso anterior. Verso 30, nós já nos lembramos aqui dele, diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4:30. Aí ele continua mostrando o que entristece o Espírito e o que honra o Espírito. Duas listas aí, uma negativa e uma positiva. O verso 31 é negativo, o verso 32 é positivo. Aí ele continua no capítulo 5. Sede, pois bom, não entristecendo o Espírito de Deus. Imitadores de Deus, olha aí, imitadores de Deus, graças ao Senhor, como Ele é, João diz, também nós somos neste mundo. Podemos ser imitadores de Deus. Por quê? Qual é a chave? Olha agora essa expressão. Imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados. Agora volte a Efésios 1, por favor. Efésios 1. O que diz o verso 6? Nós somos para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no. Você viu agora? O que nós enfatizamos isso desde o início? Jesus é o Filho amado diante do Pai. O Filho amado. Tu és o meu Filho amado. E o que Efésios 5 diz para nós? Ser depois imitadores de Deus como filho. Graças a Deus por isso. Como filhos amados. Por quê? Porque o grande filho caiu na terra e morreu. Produziu. Do Filho amado, ele constituiu muitos filhos. Imitadores de Deus como filhos. Irmãos, que lindo verso, sabe por quê? Você imitar alguém com o qual você não tem comunhão de natureza é virtualmente impossível. O que você acha de um cachorro tentando imitar um gato? Vai ser difícil ele miar, porque ele não tem a natureza. Não é lindo então esse verso? Ser depois imitadores de Deus. Mas qual é a única maneira? Como servos. Como filho, porque Ele é um filho em quem encontrar. E qual foi o caminho aberto para nós para isso? É porque o mesmo Filho amado, Ele se fez como homem perfeito diante de Deus, obediente e forte. Como nós falamos, Paulo pode adorar, né? Dizendo é Deus, é Cristo Jesus. Ninguém menos que Ele mesmo, o Verbo encarnado, e ressuscitou, e está à destra de Deus, e também intercede. Nós entramos na ação da intercessão. A ajuda do Senhor, vamos estudar um pouco disso hoje à noite. Esse que vive para interceder. Vejamos um pouco mais dessa obra celestial de Cristo. Vimos, de maneira geral, nessa manhã, um pouco da obra terrena de Cristo. Filho amado e o homem perfeito. Vamos ver à noite um pouco da obra celestial do Filho de Deus. Ele vive fazendo intercessão. Que tipo de intercessão ele faz e qual o objetivo dessa intercessão? Amados, então, a segunda fase é retornar rapidamente a esses fundamentos da palavra. Cristo. Quem Cristo é? O que Cristo fez? Porque só assim nossas vidas poderão ser de modo digno para o seu inteiro. E sabe o que acontece? Você vai perceber todas as vezes que você buscar a direção do Senhor, abrir a palavra e começar a mergulhar nesses fundamentos, sabe o que vai botar em você? Você lembra aquele texto de Pedro, 1 Pedro 1? Lá fala assim que nós não vimos, né? Mas embora não o tenhamos visto, nós cremos e nele nós nos alegramos. Pedro diz assim, com uma alegria indizível e cheia
acontece quando nós tocamos o Senhor nesses fundamentos. O irmão está por aí, sem fundamento, a casa cai. Nós precisamos retornar ao Senhor. Amém. Para tocar de novo quem é Cristo. O Cristo de Deus não se esgota. A obra de Cristo não se esgota. Redenção, reconciliação, propiciação, justificação. Sabe que nós sabemos bem o que tudo isso significa? Espiritualmente falando, isso são só termos para nós. Mas cada elemento desse é uma pérola. A redenção, a reconciliação, a propiciação, a justificação. Precisamos abordar isso. Mas com espírito de sabedoria e de revelação. Nosso interesse não é pura e simplesmente teologia. E nem cristologia. Nosso interesse é Cristo. Nós não somos estudantes de cristologia. Nós queremos conhecer Cristo. Então, graças ao Senhor por essa Cristo aos Efésios. Que caminho ela nos dá. Vamos então orar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender, que Ele tem nos dado. Senhor, muito obrigado, porque Tu nos deste Cristo. Que precioso dom. Nós somos Teus, o Senhor é Cristo. Preciosa comunhão, preciosa aliança nós temos em Ti. Senhor, somos tão carentes desse espírito de sabedoria e de revelação, para termos um verdadeiro entendimento espiritual, não apenas intelectual. Por isso nós clamamos a Ti, que nos assista com Teu Espírito Santo, nos enchendo dessa sabedoria e dessa revelação. Que o reino da realidade espiritual se abra para nós, que nós possamos tocar esses bens que têm realidade em Cristo. Abre os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração para sabermos qual a esperança do Seu reino. Continua, Senhor, nos dando o Teu suporte para esses dias de comunhão no nosso corpo. Entregamos a Ti mais uma vez a Tua palavra e as nossas vidas, para que o Senhor nos ganhe por inteiro tudo que é de nós, para Ti mesmo, para o Teu inteiro acto. Oramos em Teu nome, com gratidão.